18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas até as 7 da noite. Comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Rádio Mix Manaus, que acompanham o nosso programa 18 horas diário. Gente, participa do nosso programa, manda uma mensagem de texto, uma foto, um vídeo, interage com a gente, manda aquele WhatsApp que é o número 994-887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e segue a gente nas redes sociais. No @18 horas News. Trânsito. Agora 6 horas e 2 minutos, a gente começa conversando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade com o carro do 18 horas para acompanhar o movimento do trânsito, a volta para casa. Como é que está? Boa noite, André Meirelles. Muito boa noite, Karime, Kennedson, a todos que nos acompanham aqui na 100.7. Olha, o trânsito tá carregado, claro, pela Avenida Humberto Calderaro, nesse horário de pico, comecinho de noite, e assim segue o reflexo pela Perimetral 2, rotatória do Mindu, quem vai acessar também o Parque 10. Mas a gente chama a atenção agora para a Avenida Djalma Batista, porque é normal esse horário, né? O trânsito tá bastante carregado, só que hoje, quem já vai acessando desde o comecinho da Avenida Djalma Batista, no sentido volta para casa, centro-bairro, já consegue aí observar que tá um trânsito pesado hoje, aquele trânsito quilométrico em quase praticamente toda a via, toda a extensão da Avenida Djalma Batista, isso no sentido volta para casa, centro-bairro completamente aí congestionado. Os condutores nesse momento têm dificuldades para trafegar pela Djalma Batista por grandes números de veículos que tem nesse momento, deixando a avenida completamente congestionada nesse momento. Karime, Kennedson. Muito obrigada, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques do 18 horas de hoje. O Ministério Público Federal apresenta e fala sobre a impunidade de agentes públicos durante a pandemia de Covid-19. Mais de 20 mil carteiras de identidade nacional estão prontas à espera de seus donos para serem retiradas. Manaus está em alerta laranja para chuvas intensas até essa quarta-feira. Em Brasília, presidente Lula reúne com os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz para alinhar os avanços na pavimentação da BR-319. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza a 100,7. No programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o 18 horas falando sobre uma cobrança que sempre fazemos aqui: a investigação e punição dos responsáveis pela tragédia, grande número de mortes durante a Covid-19. Na última semana, o Ministério Público Federal apresentou um diagnóstico que revela a impunidade de agentes públicos e também apontou a falta de assistência aos sobreviventes como os principais legados negativos da crise sanitária no Brasil. O Ministério Público Federal também cobra a implementação de políticas públicas voltadas para a memória, a verdade e também a reparação das vítimas de Covid-19. Ou seja, até hoje, abril de 2026, não vimos a justiça ser feita, infelizmente. Esse debate ele aconteceu durante uma reunião extraordinária do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, a tragédia da pandemia não acabou, principalmente levando em conta que os responsáveis por centenas de mortes aqui no nosso estado não foram punidos. Nem aqui no estado, nem no Brasil, não é, Kenneth? Infelizmente, foi esse o teor dessa conversa lá em Brasília. Gente, aqui no estado, aqui no Amazonas, foram quase 14 mil pessoas mortas na pandemia de Covid. 3 secretários da saúde foram presos em várias etapas da Operação Sangria da Polícia Federal. Entre eles, aí a Simone Papaz, o Rodrigo Tobias e o Marcelo Campelo. Inclusive, foi essa operação que investigou a compra superfaturada feita pelo governador Wilson Lima, a compra de ventiladores pulmonares numa loja de vinhos. E hoje, Wilson Lima é réu no Superior Tribunal de Justiça, acusado, entre outros crimes, de vários crimes, e entre eles, de ser réu
no Superior Tribunal de Justiça, acusado de ser chefe de uma organização criminosa. Agora, o Ministério Público Federal aponta impunidade de agentes públicos. Eu conversei com o deputado estadual Wilker Barreto, que falou um pouco sobre esse assunto, sobre esse panorama da impunidade. Vamos ouvir. Karime, eu vejo isso com tristeza, né? O Ministério Público fazendo uma cobrança deste nível do Ministério Público Federal. Nós sabemos que teve, obviamente, sim, desleixo da máquina pública. Eu naquele período fatídico do nosso estádio da humanidade, eu cobrei providências. É notório que houve sim negligência do poder público. A crise do oxigênio poderia ter sido evitada. Passado toda essa etapa, toda essa crise, até hoje as usinas não foram colocadas nas unidades hospitalares, demonstrando ainda hoje um grau de desprezo com a vida pública. E aí, com atitudes como essa, que vai se consolidando aquela máxima que o Brasil é um país da impunidade, né? 18 horas. E é importante destacar, Karime, que nesses últimos anos a gestão de Wilson Lima, conforme até foi próprio noticiado e divulgado amplamente pela mídia, direcionou pelo menos 30 bilhões de reais só para a área da saúde, e a gestão Wilson Lima não conseguiu fazer aquilo que é o mais básico, né? Que é fazer a realização do pagamento dos profissionais da saúde. A gente está falando daqueles profissionais que foram heróis durante o período da pandemia, tiveram grafites espalhadas por prédios aqui na nossa capital, e eram sim considerados grandes heróis, porque abriu mão da sua própria família para poder cuidar da família de outras pessoas. Abriu mão da própria vida. Exatamente. Muitos morreram nessa guerra, né? Ali na linha de frente contra a Covid, uma pandemia, de uma doença que ninguém conhecia. Foram heróis sim, que foram lá, não pararam de trabalhar um dia sequer. E a gente sabe que o estado do Amazonas entrou nesse período da pandemia, foi enfrentar essa pandemia de Covid já colapsado. Sempre lembro aqui, porque aqui também nós entrevistamos o presidente do Sindicato dos Médicos do estado do Amazonas, que antes da Covid o sistema já estava entrando em colapso. Ele foi a Brasília, falou com o então ministro da Saúde, Mandetta, e pediu intervenção federal na saúde pública do estado do Amazonas. Isso antes da pandemia. Não tínhamos EPIs, o básico nós não tínhamos. Então o estado do Amazonas já entrou para enfrentar uma pandemia de uma doença desconhecida num caos já, sem o básico, que é um EPI. Esses profissionais da saúde, Kenneth, como você bem colocou, heróis, não tinham nem como se proteger direito para enfrentar essa pandemia. É uma situação desesperadora, né? E eu, como tive uma relação muito próxima com uma enfermeira que atuava no Platão Araújo, e mesmo durante aquela época, a época mais trágica da nossa história, ainda assim, ela ia para o pronto-socorro para poder ajudar a salvar vidas, mas dentro de casa ela estava sem comida porque não tinha um salário, não tinha recebido o pagamento. Já estava com salário atrasado. Quer dizer, é uma questão de crime, não é nem de saúde pública, isso é uma questão de crime. Deixar os profissionais de saúde sem receber salário, profissionais que estavam enfrentando e que enfrentaram heroicamente essa pandemia. Entramos agora, viu? A gente fala aqui sempre, não é, Kenneth? Entramos em 2026 com profissionais sem receber salários, chegando aí a 5 meses sem receber salários. E a gente fala das empresas terceirizadas que foram contratadas pelo governo Wilson Lima, assinou o contrato, se prontificou, vamos honrar esse contrato. Não, a gente sabe que esses empresários, muitos quebraram, porque foi atrasando o salário, o governo do estado foi atrasando o pagamento e eles foram tirando do próprio bolso para honrar. Uma hora acaba, né? Exato, onde só sai sem receber, uma hora acaba. Então eles chegaram a honrar o pagamento do salário desses profissionais de saúde com o dinheiro da empresa, com o dinheiro do próprio bolso, só que chegou um ponto que sem receber nada, de onde tira e não coloca, acaba, como você falou, uma hora acaba. Ou seja, nós entramos em 2026 com a saúde ainda em colapso. E o que a gente vê é que nós, infelizmente, não aprendemos nada. Nós, como Estado, não aprendemos nada nessa Covid, com essa pandemia de Covid-19, porque sequer
saber reconhecer, honrar e tratar esse trabalhador da saúde como herói que deveria ser, que devem ser tratados com um mínimo de dignidade, nem isso essa gestão consegue fazer e deixa esses profissionais sem receber seus salários. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas vive hoje as consequências de um estado de fragilidade na presença do próprio estado, especialmente ao longo desses últimos 8 anos de gestão do governo Wilson Lima, período em que o crime organizado ele deixou de se limitar apenas a áreas urbanas e passou a avançar de forma estruturada e com muita força sobre a floresta, transformando recursos naturais em fonte direta de poder, controle e financiamento de atividades ilícitas. A situação no interior é complicada. É terrível. A gente sempre fala, se aqui na capital, se aqui em Manaus a gente já sente essa situação de falta de segurança, imagina no interior do estado do Amazonas. E na prática, Kennedson, isso significa que o ouro extraído ilegalmente dos rios, a madeira retirada de forma clandestina, a grilagem de terras e até o tráfico de animais silvestres passaram a integrar uma complexa cadeia do crime, uma cadeia criminosa que financia armas, abastece narcotráfico internacional e fortalece facções como o Comando Vermelho e o PCC, que hoje disputam e controlam o controle de territórios aqui na região amazônica. E com uma segurança com a rédea muito larga, né? Frouxa. Muito frouxa. E aí os dados, gente, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que esses tipos de crimes ambientais, eles deixaram de ser apenas aquelas atividades isoladas e passaram a ter papel mais estratégico nessa estrutura de poder dessas organizações criminosas, funcionando como mecanismos de lavagem de dinheiro, expansão territorial e, com certeza, a consolidação de influência, o que evidencia as dificuldades e também limitações do Estado em responder à altura desse avanço. Ou seja, o Estado, durante esses longos anos, agora quase 8 anos, negligenciou e aí, nesse mesmo período, o crime aproveitou para se expandir, Karime. Exatamente, tomou conta. Onde o Estado não aparece, né, o irregular toma conta. Para entender onde estão aí as principais falhas e quais os caminhos que a gente, né, que os futuros governantes podem direcionar, podem tomar para tentar mudar, tentar reverter esse quadro, a gente conversa agora com a Nathalie Moraes, repórter Nathalie Moraes. Boa noite. Então, diante desse crescimento do crime organizado, associado aos crimes ambientais, o que explica essa perda de controle? Negligência, não é? A gestão que assumiu sem proposta de governo, não tinha proposta, não apresentou proposta de governo, nem na segurança, nem na saúde, nem na educação. A gente espera o quê? Não tem mágica, não tem como ter outro resultado. Você disse tudo. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas. O que a gente vê em toda a Amazônia, quando a gente fala de avanço do crime, é a consolidação de um modelo de negócio ilegal que foi sustentado, sim, pela ausência do Estado. Como o Kennedson já adiantou, a gente viveu aí pelo menos 8 anos de abandono, né? A gente não viu investimentos nem crescimento quando a gente fala de segurança pública. E aí foi a partir daí que as facções, elas passaram a migrar para os municípios do interior do estado e usar realmente, né, os crimes ambientais como base financeira. Todo mundo sabe que tudo isso é muito rentável, né? Traz muito dinheiro. A forma ilegal da venda de madeira, essa retirada sem controle, a gente pode dizer assim como a grilagem de terras e o tráfico de animais silvestres, aí eles viraram meio que uma moeda de troca para que essas facções criminosas que estão presentes aqui no Amazonas e no restante do Brasil fizessem lavagem de dinheiro, utilizassem disso realmente para lavar dinheiro. Com isso, eles têm de forma mais facilitada o quê? A compra de armas, pagamento de drogas, né? Eles têm avançado, sim, nas nossas fronteiras e toda a grande apreensão que a gente vê, principalmente relacionada àquela região sul do Amazonas, onde estão, né, os maiores envolvidos em queimadas, grilagem, a gente sempre acompanha ali armamentos de grosso calibre que a gente nem imaginava que existia no Brasil e já estão sob poder dessas facções criminosas. E o mais grave em meio a tudo isso é que essas organizações criminosas, elas não estão aqui de passagem. A gente já falou outras vezes aqui no programa 18 horas
que elas se instalaram e estão controlando regiões inteiras. Porque a gente teve uma ausência do Estado, a gente teve uma ausência do poder público e aí elas puderam avançar. E em alguns municípios, Karime e Kennedson, a situação realmente é muito complicada, né? O Kennedson falou aí do Anuário de Segurança Pública, que foi divulgado, que trouxe aí o avanço dessas facções criminosas. Entre os municípios onde elas mais avançaram estão aí o Maitá, Lábrea e Manicoré, né? Elas realmente vivem uma realidade completamente fora do comum, onde até mesmo as facções criminosas estão cobrando ali taxas de atividades ilegais, controlando tudo, o vai e vem, o ir e vir realmente daquelas populações, daqueles ribeirinhos que não eram acostumados com essa rotina, né, com esse avanço do crime organizado. Ou seja, o crime organizado chegou em alguns municípios, eles estão expulsando moradores que moravam em comunidades mais tradicionais e colocando os povos indígenas da nossa região em um risco direto, né? Porque muitos deles não entendem e nem aceitam que aqueles criminosos cheguem ali para tomar as terras para lavar dinheiro. Infelizmente, o que acontece, Nathalie Moraes, é que o crime organizado agora tem escravizado o nosso povo indígena, o nosso povo originário do estado do Amazonas, tem escravizado nessas novas plataformas econômicas do crime organizado. Às vezes na retirada de ouro ilegal, na retirada de madeira, na captura de animais silvestres, e eles ficam reféns. Se eles não fizerem, eles vão ser assassinados. São comunidades inteiras que hoje em dia estão reféns do crime organizado. E são jovens, crianças, né? São adultos. Comunidades, a família inteira, todo mundo ali está ali refém do crime organizado. Tamanho espaço que o poder público deixou para essas organizações criminosas, para as facções criminosas chegarem e tomarem conta do espaço e tomarem conta principalmente do interior do estado do Amazonas. Sabe o que eu recebi de informação de um policial militar? Ele falou que no interior do estado do Amazonas o que acontece? Existem 2 ou 3 policiais para mais de 20 mil. Sem as delegacias, é uma população muito grande. Uhum. Eles são responsáveis por controlar toda a população carcerária. Olha, vocês não vão acreditar no que ele me falou. Eles, inclusive, ajudam no processo de produção de alimentos dos presos. A família muitas das vezes faz a comida e leva para o preso. Não tem uma alimentação adequada para o preso. Muitas das vezes até o próprio delegado, a pessoa responsável da delegacia, pega aquele mantimento e entrega para a família do preso porque não tem o que comer. Então, olha só o nível. A precariedade. E aí o policial, para ele poder fazer uma atividade, vamos pegar uma lancha para a gente ir tal comunidade que tem uma denúncia lá. Ele precisa pedir o combustível para a prefeitura do município para poder atuar. Porque o governo não dá, né? Exato, a ausência do Estado. Gente, é vergonhoso. E não estamos falando de um Estado pobre, tá? 180 bilhões de reais de arrecadação nos últimos anos. A gente sempre noticia recordes e recordes de arrecadação do governo do Estado do Amazonas e a gente tem essa operação, essa ocupação vergonhosa dos nossos homens, dos nossos soldados. A gente falou aqui, lembra da situação de Envira? 12 mil habitantes, 3 ou 4 policiais, teve uma revolta lá, o crime organizado teve um assalto a uma lotérica. Fruto por causa disso, teve um assalto, a polícia foi lá, coibiu o assalto, só que esses assaltantes eram de uma facção criminosa, que depois voltou e colocou a cidade refém, a cidade inteira, prefeito, os 3 ou 4 policiais que estavam lá, ficaram reféns dessa facção criminosa, como retaliação à ação da polícia. Ou seja, é vergonhoso. Imagina os nossos militares, os nossos policiais. Imagina ser policial nessas condições. Exato, que trabalham nessas condições, que tem que ficar de pires na mão, tem que ficar acuados, porque o Estado não dá a mínima condição de trabalho. Exato, Karime. Inclusive, né, os especialistas em segurança pública apontam que o enfraquecimento da fiscalização e a falta de policiais militares no
Amazonas, né, tem deixando de forma desprotegida realmente todos nós que vivemos aqui nessa região, né? A gente pode dizer que realmente nesses últimos anos a gente teve um gestor e a gente teve o governador Wilson Lima que não reagiu em nenhum momento a altura desse avanço das facções criminosas e como reflexo direto a gente vem sofrendo na segurança em todas as esferas, seja no meio ambiente, na vida de quem depende da floresta para sobreviver, e essa situação realmente é deplorável, porque os povos, né, os nossos povos originários, os ribeirinhos, as pessoas que vivem da floresta, elas estão pedindo socorro. Para a gente entender um pouco mais dessa situação, desses dados que foram divulgados, a gente conversou com o Coronel Amadeu Soares, ele que é especialista em segurança pública. Vamos ouvir. Boa noite, Nathalie. Boa noite, os ouvintes da Rádio Mix. Bem, Nathalie, esse é um dos assuntos que eu creio que deva ser pauta até dessa próxima eleição, porque é muito preocupante a situação dos nossos ribeirinhos aí e também do nosso meio ambiente, porque, de fato, o crime organizado está utilizando-se da exploração de minerais, da invasão de terras, da venda ilegal de madeira, de uma série de outros ativos ambientais que eles estão se utilizando para esquentar dinheiro. E isso daí é uma coisa muito preocupante para todo o nosso estado do Amazonas, porque a nossa economia gira também em função disso. E os nossos ribeirinhos vários ficam praticamente descobertos, porque a pressão dos criminosos em cima deles é muito grande. E o governo do estado não tem nenhuma linha de ação ainda que aponte nessa direção aí para que se investigue essas pessoas e que se tire de circulação. Então é, de fato, um assunto bastante preocupante esse aí para o nosso Amazonas. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? A gente acompanhou aí a fala do Coronel Amadeu Soares. Inclusive, né, esses dados divulgados pela Cartografia da Violência na Amazônia em 2025 e do Fórum do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram também, inclusive, que as facções criminosas, elas têm mudado o perfil do crime aqui na nossa região. Antes, né, a gente já até falou outras vezes aqui que os nossos rios viraram, né, rota do tráfico de drogas. E hoje, além de ser rota do tráfico de drogas, as facções estão cada vez mais focadas na extração clandestina de recursos da nossa Amazônia. Ou seja, se a gente não começar a pensar, né, no macro, realmente, além do tráfico de drogas, que a nossa Amazônia, o nosso meio ambiente está servindo para as facções criminosas lavarem dinheiro e levar tudo que é nosso, eu não sei o que vai acontecer. Também a gente vai ficar realmente cada vez mais refém dessa criminalidade. É uma verdadeira cadeia produtiva da criminalidade, que foi uma alcunha do Paulo Castro, ele que escreveu isso, a cadeia produtiva da criminalidade aqui na região do estado do Amazonas, que passa por todos esses, extração ilegal de ouro, grilagem, madeira e tudo aí. E tudo mais. Agora entra posto de gasolina, entra tudo aí, gente. Pronto, exato. Entra posto de gasolina, entra tudo nessa cadeia produtiva da criminalidade que atua aqui na região do estado do Amazonas, que é o que a gente pode falar com certeza. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Agora mudando um pouquinho de assunto, Karime Leão, pra te dar uma relaxada, vamos uma lá, respirada, vamos respirar né? um pouco, Pois é, vamos dar uma lá. respirada. Mas é uma notícia com clima de atenção pra você, viu? Porque olha só, mais de 22 mil carteiras de identidade nacional estão prontas e à sua espera. Só tá faltando você ir lá buscar, né, Karime? Gente, como é que pode? A pessoa vai, passa por todo o processo, E vai lá olha no que é PAC. demorado esse processo. Não é chatinho, vai lá no PAC, mostra, pede o documento, aí, ok. Não vai buscar. Não vai. O mais fácil que é ir buscar, a pessoa não vai, gente. Vamos lá. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, os documentos estão disponíveis nos postos de pronto atendimento aos cidadãos PACs, tá? E tem gente, tem carteira lá esperando desde 2023. Você acredita? Deus. Que coisa. Quem explica mais a respeito do assunto é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Boa noite, olha só, são 22.874 carteiras de identidade nacional que já
estão emitidas, né, na verdade, mas ainda não foram retiradas pelos donos. Esses documentos, eles estão disponíveis nos PACs e alguns estão parados. Sabe desde quando? Desde 2023. Então, mesmo com a grande procura para fazer o documento, muita gente não volta para pegar. Isso acaba gerando acúmulo nos postos de atendimento. Por exemplo, os PACs, que têm o maior número de documentos parados. Tem aí o Via Norte, Shopping Leste e o do Alvorada. Ao todo, mais de 1 milhão de carteiras já foram emitidas no Amazonas, segundo o Instituto de Identificação. E para você que fez o documento, fica aí o alerta. É preciso acompanhar pelo site onde foi feito o agendamento, ali na opção Acompanhar Atendimento. Assim que estiver pronto, tem que ir no PAC escolhido para fazer a retirada. A orientação é não deixar o documento parado, porque ele é essencial para acessar serviços, benefícios e resolver situações do dia a dia. Então, se você fez sua identidade, confere lá, porque ela pode estar te esperando. E olha essa novidade, foi inaugurado um novo espaço para atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Funciona dentro do CIACA Lorena, no Aleixo, a zona centro-sul da capital amazonense. A partir de agora, o espaço passa a oferecer serviços como emissão de documentos e também atendimentos online. Entre os serviços disponíveis estão a Carteira de Identidade Nacional e o Registro Civil de Nascimento. A diretora do Departamento de Polícia Técnico-Científica, Sâmia Tiradentes, explicou que o local já oferecia outros atendimentos e agora fica ainda mais completo. Nós conseguimos atender, né, essas pessoas em menor tempo, né, essas crianças, esses adolescentes em um único lugar. Então essa parceria realmente tem sido sucesso, né, temos conseguido entregar grandes serviços em um único lugar, em menos tempo. Olha, esse serviço do CIAC, ele reúne diversos serviços de proteção, saúde, assistência social e segurança em um só lugar. Então, essa proposta é evitar que as vítimas tenham que passar por vários atendimentos diferentes, reduzindo, então, novos danos psicológicos ou morais. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Começou hoje a campanha A Semana Registre-se, uma ação da Justiça do Amazonas que pretende garantir atendimento gratuito para poder facilitar o acesso a documentos essenciais. A ação ela é exclusiva para pessoas em situação de vulnerabilidade social. É um detalhe importante. E pessoas em vulnerabilidade social são pessoas com acesso restrito a direitos básicos, como moradia, renda, saúde e educação. Vão ser oferecidos serviços como emissão de documentos, CPF, carteira de identificação e até regularização de registros. Quem tem mais informações pra gente é a repórter Vanessa Lima. Então, Vanessa, boa noite. Como é que a pessoa pode ter acesso a esses serviços? Conta mais. Boa noite a todos. Então, a participação na ação Registre-se é voltada principalmente para pessoas em situação de vulnerabilidade social, como quem não tem registro civil, está com documentos incompletos ou precisa regularizar alguma pendência básica. E isso inclui, por exemplo, pessoas em situação de rua, população indígena e pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional. Para participar, basta ir diretamente ao local do mutirão, que começou hoje, segunda-feira, e vai até sexta, dia 17, no Centro de Convenções Vasco Vasques, a partir das 8 da manhã. Lá, o atendimento é gratuito, feito por ordem de chegada e reúne cerca de 15 instituições, como a Defensoria Pública, a Receita Federal e Polícia Federal, todos unidos para garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade social tenham acesso a direitos básicos e possam finalmente regularizar sua documentação. O Registre-se é uma ação que acontece em todo o Brasil e durante essa semana, quem for até lá vai poder resolver várias pendências de uma vez só. Dá para emitir primeira e segunda via de certidão de nascimento, casamento ou óbito, tirar CPF, solicitar a nova carteira de identidade nacional, além de pedir registros tardios e até fazer ajuste em documentos, como reforça o Corregedor-Geral de Justiça do Amazonas, o desembargador José Hamilton. O principal objetivo deste evento é erradicar o subregistro civil de nascimento, mas também estaremos dando acesso a documentos básicos, como carteira de identidade, CPF, segunda via de registro civil, vários documentos que serão emitidos durante esse evento. Se
a pessoa já tiver algum documento, mesmo que antigo ou incompleto, é importante levar, porque isso ajuda a acelerar o atendimento. Mas quem não tem nenhum também pode ser orientado e encaminhado para conseguir iniciar o processo. Só no ano passado, foram mais de 16 mil atendimentos em Manaus. Um número que mostra o quanto essa ação faz diferença na vida de muita gente. E a expectativa agora é ampliar ainda mais esse alcance, levando a iniciativa também para municípios do interior. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h31. Vamos para o bloco de política com Kennethson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Vamos lá. Nesse fim de semana, o presidente Lula se reuniu em Brasília com os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga. Gente, e entre os assuntos da pauta, a nossa tão sonhada, tão querida e aclamada BR-319. Inclusive, trechos dessa reunião foram postados nas redes sociais. Parece que agora vai. Estão deixando a gente sonhar. Mais uma vez, boa noite para você, Karime, Kennethson e a todos os ouvintes do programa 18 horas. Exatamente, Karime. Inclusive, você disse que foi postado nas nossas redes sociais. Está lá no @18horasnews. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abriu as portas da sua residência para receber os senadores do Amazonas, Omar Aziz e Eduardo Braga. E aí, é claro, que voltaram a prometer a tão sonhada BR-319. Parece até disco repetido, porque toda a campanha a gente ouve esse discurso, né? E às vezes é uma promessa, deixa a gente sonhar. É sempre bom lembrar, vamos lembrar, né? Que na época o vice-presidente Mourão, general Mourão, esteve aqui e disse que ia comer a boina dele caso a BR-319 não saísse no governo do Bolsonaro. Pois e olha que ele foi comandante do CMA. Ele sabia muito bem do que ele estava falando. Pois é, nem a BR saiu, nem ninguém comeu boina nenhuma. Então, Karime, né, durante essa visita, né, dos senadores, o Lula disse que pretende cumprir toda uma programação de pelo menos 2 dias aqui na nossa região. E ele realmente tem o objetivo de entregar tudo o que tem para entregar. Inclusive hoje foi divulgado, né, foi lançado aí o edital, né, foi lançado pelo menos 4 avisos de licitação para obras da BR-319. Há pelo menos 20 dias a gente falou aqui no programa 18 horas que enfim sairia do papel o asfaltamento ali do famoso trecho do meio, né? Mas agora foi publicado inclusive no Diário Oficial pelo ministro dos Transportes, né? E pelo Departamento de Infraestrutura, eu tô falando aí do DENIT, os editais de contratação das empresas que devem fazer aí toda a pavimentação desse trecho. Então, agora... parece oficial, né? Agora, já andou mais um pouco. Exatamente, a gente deu mais um passo. Estamos um pouco mais lá, né? E aí, Karime, né? Inclusive eu separei um trechinho aí dessa conversa, onde os senadores sentaram ali à mesa e o Lula fez as suas promessas. Vamos pedir aí pra nossa produção soltar para que os nossos ouvintes possam conferir. Vamos ouvir. Eu estou aqui com meus companheiros, senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, candidato a governador e candidato à reeleição do Senado, porque eu estou discutindo uma agenda para o estado do Amazonas. Eu tenho muita coisa para entregar no Amazonas e eu quero fazer uma agenda grande. Possivelmente eu fico lá 1 dia e meio, 2 dias no Amazonas, porque eu quero entregar tudo que a gente tem que entregar, dar toda a ordem de serviço que a gente tem que dar, porque não é tempo de ficar obras paralisadas. Inclusive, a tão sonhada e requisitada 319, que vai começar. Portanto, prepare uma grande agenda que nós vamos fazer. E depois eu quero uma reunião política. Vai ter, senhor presidente. Vai ser bem recebido. Quem vocês quiserem. Vai ser bem recebido. Vai ser. 18 horas. Tá aí, né, Karime, Kennethson e ouvintes, né? A gente pôde conferir nas palavras do próprio presidente Lula que ele quer uma reunião política, né? Pediu aí para que os senadores organizem uma grande agenda aqui no estado. Vale a gente reforçar que a última vez que o presidente Lula esteve no Amazonas foi em setembro de 2025, né? Quando ele participou ali da inauguração do Centro de Cooperação de Polícia Internacional do Amazônia. Mas foi uma passagem muito rápida, né? Foi quase que um bate-volta. Ele só
Ele pousou na base aérea de Manaus, seguiu lá pro CPI e retornou para Brasília. Mas dessa vez ele promete ficar pelo menos 2 dias. E outra obra que ele declarou ali para os senadores que também é prioridade é dar andamento à construção do porto ali na região da Manaus Moderna. Uma reivindicação antiga também, né? Exatamente, Karime. Então a gente realmente torce que seja pro bem, né? Para um lado positivo, que venha tudo. Estamos prontos. Dúvida, estamos torcendo, né? Quando a gente fala que há anos, né, a gente ouve isso daí porque é um fato. Não dá pra você, né, ignorar um fato. Exatamente. Mas a gente torce, é claro, pela prosperidade, pela evolução do nosso estado, né? Com certeza. Sem dúvida, essa BR é importantíssima pro norte e pro estado do Amazonas. Kenneth, vamos lá. O governador interino, Roberto Cidade, gente, ele anunciou que vai abrir mão do salário como chefe do executivo, como governador, e vai manter apenas a remuneração do deputado estadual durante esse período que ele estiver à frente do governo. Ele poderia acumular os 2 ganhos? Exatamente, Karime Leão. Esse foi um documento, né, protocolado, feito tudo de forma correta. No dia 10 agora de abril, ou seja, ali na última sexta-feira, né, no dia 10 de abril, foi feito esse documento onde o governador interino Roberto Cidade, ele decidiu abrir mão desse salário. Ou seja, era um procedimento completamente legal, estava dentro da lei. Ele poderia somar esses dois valores, né? Tanto o salário como deputado estadual, como também o salário de governador interino. No entanto, ele decidiu abrir mão desse valor a mais, decidindo ficar apenas com o salário de deputado estadual. E aí, Karime Leão, a gente está falando da primeira semana do Roberto Cidade à frente do governo do estado. Então, muitos políticos que desconsideravam a imagem de Roberto Cidade à frente do governo do estado começaram a analisar ele de uma forma mais diferente, porque é a primeira semana, houve muitas entregas nessa primeira semana, teve algumas iniciativas interessantes, além de ele ter aberto mão desse salário extra, ele também chegou a cancelar alguns contratos familiares, procurou as procuradorias, os órgãos competentes para que aqueles serviços que as empresas da família dele já prestavam para o estado, eles fossem continuados, para que outras empresas pudessem assumir sem causar prejuízos à população amazonense. Então essas 2 estratégias que vieram depois de algumas críticas, né, primeiro, pelo menos uma delas em relação a contratos familiares, ele resolveu de uma forma muito rápida. A primeira semana não deveria teoricamente ter um compromisso tão grande assim, porque a gente está falando de um mandato interino, ele ainda não foi empossado como governador de fato, o governador do governo tampão. E aí o que acontece é que essa mudança de postura acaba chamando um pouco mais de atenção desse nosso cenário político, os bastidores políticos. Sem e aí dúvida, muitas pessoas ele ganhou uma força nos últimos dias. Exatamente. Ele tem se manifestado de assuntos que as pessoas que de repente passariam despercebido, como foi o caso daquela agressão contra o jornalista durante uma entrevista. Ele se manifestou, fez questão de ir às redes sociais, fez questão de falar e se manifestar, dizendo, né, criticando a atitude do perito. Quer dizer, são situações que a gente vê que ele tem se colocado à disposição, ele tem tomado uma outra postura, mais firme até, a gente percebe. Exatamente. Então, essa postura acaba chamando a atenção de modo geral. Inclusive, a gente chegou a fazer uma publicação a respeito sobre isso também nas redes sociais e o resultado de comentários foi também até positivo. Até comparei com os períodos anteriores, a gente falava do governo passado, os comentários sempre eram muito negativos, mas até para a população que está um pouco desconfiada nesse momento. Sim. Será que ele está fazendo isso de forma autônoma ou já avisando aí essa eleição que vai acontecer agora? Mas a população, pelo menos nos comentários nas nossas redes sociais, disseram falar um ponto positivos em relação a isso e espero que aconteça de fato, Tem né? muita gente, né, fazendo até as comparações. Ele usou como slogan na última campanha aquela frase, eu tô é pronto, né? E nos últimos 7 dias ele tem mostrado que por parte do governo anterior, muitas vezes, realmente faltava aquela boa vontade de fazer. A Karime citou aí a situação da agressão do jornalista, mas a gente teve, por exemplo, o retorno do plano de saúde dos professores em menos de 24 horas, né? Foi uma pauta, ele estava ali assumindo, sendo... No mesmo dia, e foi questionado na frente do próprio ex-governador Wilson Lima. No dia da coletiva que ele estava lá assumindo, ele foi questionado a respeito dessa pauta e no mesmo dia também teve uma outra questão. Uma manifestação do grupo de mães. De mães, então, e ele não se refutou, ele estava lá e respondeu tranquilamente as questões. A gente já consegue perceber essa diferença de uma outra postura entre os dois
gestores, com certeza. Exatamente. E aí tem uma atualização também pra gente fechar esse conteúdo. A Assembleia Legislativa, ela publicou um edital agora da eleição indireta que vai definir o novo governador tampão, que fica no cargo até janeiro de 2027. As candidaturas, elas podem ser feitas até agora, dia 16 de abril, sempre em chapa completa, ou seja, a gente vai ter o governador e o Roberto Cidade também já tem que correr atrás do vice-governador, porque vai ter que entrar com os dois nomes. O processo, ele é um processo bastante rígido. Os candidatos, eles precisam apresentar diversas documentações, certidões criminais, eleitorais, certidões de contas também, para verificar se está tudo de forma regular. E aí, se faltar uma questão, algum ponto específico, o prazo para poder corrigir é muito curto, são de apenas 48 horas, ou seja, tem que estar tudo muito alinhado para poder concorrer. E aí, depois dessa análise mais rápida, com prazo ali, contestações de decisões, a gente tem esse período de celeridade para que esse processo venha acontecer. E a meta é deixar tudo definido até o dia 1º de maio. No dia 4 de maio, os deputados estaduais, eles votem e escolham ali quem vai ser o próximo governador do estado do Amazonas por esse período até janeiro de 2027, Karime. Muita calma nessa hora, viu, deputados? Por favor, votem com consciência, o que a gente fala também pros Agora é um nossos voto eleitores. aberto, lembrando, é um voto aberto. Todo mundo vai ter que falar em quem vota. Quem que vai votar. Não é segredo, não tem segredo não, vai ter que ser na hora. A história muda completamente. Vamos lá, Nathalie. A ida do vereador João Carlos para o Congresso Nacional, assumindo a vaga deixada por Silas Câmara, acontece no meio a um movimento político que já levanta bastidores importantes. Silas deve caminhar ao lado de Omar Aziz, embora ainda não esteja aí claro esse posicionamento? Então, Karime, foi uma notícia que pegou muita gente de surpresa na tarde dessa segunda-feira, porque o vereador João Carlos já se despediu lá na Câmara Municipal de Manaus e disse que deve assumir aí a vaga de Silas Câmara na Câmara Federal já nessa terça-feira. Na tarde dessa terça-feira, ele já deve tomar posse lá na Câmara Federal. Com a saída do João Carlos, quem assume a vaga de vereador na Câmara Municipal de Manaus é o Vasconcelos. Ele disputou pela primeira vez lá no ano de 2026, teve um pouco menos de 4 mil votos e aí, ele deve assumir aí pela primeira vez uma vaga na Câmara Municipal de Manaus. A gente procurou a assessoria do Silas Câmara pra gente tentar entender o que foi que aconteceu, que apoio é esse que ele deve prestar aí ao senador Omar Aziz, pré-candidato ao governo do Amazonas, e por meio de nota, Karime, Kennedson e ouvintes, eles disseram que esse é um licenciamento, ou seja, um afastamento do deputado federal Silas Câmara da Câmara dos Deputados nesse momento, um afastamento temporário, E abre aspas, ele disse que essa é uma decisão tranquila, que foi pensada e alinhada com aquilo que ele sempre defendeu na vida pública, que não é apenas construir mandatos, mas formar pessoas preparadas para representar bem o povo do Amazonas, e que o João Carlos seria uma pessoa que estaria pronto para vivenciar esse momento, já que ele é o seu suplente. Mas assim, ele em momento algum, deixou claro para onde ele vai, de que forma ele deve prestar qual esse seria apoio, a posição dele, a campanha de Omar Aziz, E aí, como eu disse anteriormente, a partir dessa terça-feira, o João Carlos, vale a gente reforçar, Karime, Silas Câmara é representante da Assembleia de Deus na Câmara dos Deputados. E agora o João Carlos é representante da Igreja Universal, Então, assim, são dois pastores. E tem vários também no mesmo partido, A gente tá falando do João Luiz, que também tá no mesmo partido, a gente tá falando do comandante Dan. O negócio tá tudo junto, Então pronto. Então tá todo mundo em casa. Tá todo mundo em casa. Kenneth, saiu pesquisa, viu, nesse fim de semana, que apontou o presidente Lula empatado no empate técnico em cenários de segundo turno para esse ano, é claro, com nomes como Flávio Bolsonaro, o Ronaldo Caiado e o Romeu Zema. Exatamente, Karime, só que esse empate técnico, ele tem pequena vantagem agora para o senador Flávio Bolsonaro. O Flávio, ele aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o Lula aparece com 45% das intenções de voto. Até aí, a gente não tá falando de uma diferença tão grande, porque sempre nas pesquisas, um passava na frente em um momento, Lula passava na frente em outro momento. Geralmente o Lula no primeiro turno ganhava nas intenções de voto, e aí o Flávio Bolsonaro já no segundo turno, pau a pau entre Lula
Lula e Flávio Bolsonaro ficava muito equilibrado, e agora esses números do Datafolha revelam um dado muito curioso e que chama a atenção, porque antes a gente via o Flávio Bolsonaro como favorito, e agora pelo menos ele aparece como um dos grandes favoritos, porque ultrapassou pelo menos 1 ponto percentual o Lula no segundo turno. Só que o cenário de segundo turno para os outros candidatos, ele também está muito acirrado. Isso que me chamou muita atenção, porque numa disputa entre o Lula e Ronaldo Caiado, o Lula ele tem 45%, enquanto que o Ronaldo Caiado ele tem 42%. Ou seja, nós não temos uma diferença tão grande assim. Ainda está dentro da margem de empate técnico, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A gente tem também, gente, olha só, contra Rodrigo Zema, Lula versus Romeu Zema, perdão. O placar também fica de 45% para o presidente Lula e 42% para Romeu Zema. Ou seja, a população, ela que não vota no Lula, permanece votando no segundo candidato, independente de ser Flávio Bolsonaro, Romeu Zema ou Ronaldo Caiado. Então é um público que tende a não votar especificamente em Lula. E se a gente for fazer um comparativo em relação aos anos anteriores, Lula, ele tinha grande vantagem. Se a gente for olhar lá para 2002, ele tinha 17 pontos percentuais à frente dos adversários. Se a gente for falar dos anos seguintes, em 2006 ele tinha muito mais, tinha 20 pontos percentuais. Em 2022 ele também tinha um ponto percentual superior aos adversários. E agora o empate técnico, isso já está causando inclusive um descontentamento em relação a Lula, que já começa a cobrar mais apoio da militância, mais apoio do seu grupo político para que possam fortalecer. E mesmo o Lula ali tendo colocado algumas pautas que são essenciais, tipo 6x1, que é uma pauta que muitos trabalhadores apoiam, ainda assim essas pautas mais voltadas para o lado social não tem tido um resultado tão positivo em relação à conversão de votos, ou seja, o público ele tá consumindo muito mais conteúdos, ele quer sim os projetos sociais, mas acredita que possa ter algo a mais, algo além para poder disputar agora essas próximas eleições. E tá certo, tem que pensar mesmo, tem que analisar, tem que verificar, tem que ver quem votou em quê, tem que ver as pautas femininas, quem está levantando a bandeira, quem está derrubando essa bandeira, enfim, eleitor tem mesmo que ver seus assuntos de interesse, quem que está defendendo, quem que está derrubando, tá certo, é primordial, gente, vamos analisar antes de votar. Muito obrigada, quadro de política com Nathalie Moraes e Kennedson Paz. Você está ouvindo 18 horas. Manaus está em alerta laranja para chuvas intensas até essa terça-feira. Nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles para saber como é que está o trânsito na cidade a essa hora, 6 horas e 48 minutos. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Kennedson, a todos os ouvintes. Olha, a gente está acompanhando o trânsito aqui pela zona leste da capital amazonense, a rotatória do Coroado, onde quem segue ali na Cosme Ferreira, né, para acessar André Araújo, tem dificuldades para trafegar nesse momento, porque tem trânsito concorrido. Agora a gente tem as informações também aqui sobre os acidentes de trânsito que aconteceram nesse último fim de semana. A gente tem aquele que a gente fala do caso, né, em que a mãe e a filha acabaram morrendo ali no acidente de trânsito que aconteceu na madrugada da sexta-feira. E não para por aí não, a gente também tem foram nessa agora já do sábado em diante, foram pelo menos 2 mortes agora no sábado e domingo, e uma delas no Parque das Laranjeiras, onde uma mulher morreu depois de uma colisão entre moto e ônibus. O impacto ali foi forte, a vítima acabou não resistindo, né? Outro caso grave aconteceu em frente ao INPA, ali ao Instituto de Pesquisas. Um homem morreu depois de ter sido atropelado na via. Essas circunstâncias, esses acidentes ainda devem ser investigadas pelas autoridades. E esses casos, eles somam aí ao número que não para de crescer. Manaus já registra 56 mortes no trânsito só no primeiro trimestre deste ano. Isso são os dados do IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Esse número é maior do que o balanço inicial, que era de 40
39 mortes. E os mais vulneráveis continuam sendo os mais afetados, né? Que são aí os motociclistas, que inclusive as mortes de motociclistas subiram aí de 21 para 24. Essa é uma comparação do mesmo período de 2025 com esse ano de 2026. E entre esses pedestres, né, também os números também subiram para os pedestres, né, de 13 para 15. A Zona Leste, ela segue liderando esse ranking triste aí com 36% desses casos. E aí os especialistas estão alertando que esses casos estão acontecendo, esses acidentes estão acontecendo aqui na capital amazonense, a maioria deles por imprudência. E as avenidas como a Brasil, Altasmirim e Constantino Nery estão entre as mais perigosas também nesses dados aí. Agora, sobre ações de conscientização, eu conversei com o diretor-presidente do IMU, que é o Arnoldo Flores. Ele explica como aí o órgão vem atuando nos casos de acidente aqui na capital amazonense. Vamos acompanhar. O que nós estamos fazendo é aumentar a fiscalização com as nossas operações, operação carga pesada, operação cavalo de aço, sobretudo para ver as condições de rodagem das motocicletas e, com isso, trabalhar para diminuir essa quantidade de acidentes. 18 horas. Aí a gente acompanhou a fala, né, do diretor-presidente do IMU, Arnoldo Flores, que estava falando que o IMU vem fazendo essas campanhas de conscientização no trânsito também para evitar aí novos acidentes que aconteçam aqui na capital amazonense. Claro, a gente segue acompanhando para trazer mais detalhes sobre essa situação. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Previsão do tempo. Vamos saber agora a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Manaus começou a semana daquele jeito bem amazônico. Abafada, úmida e com o céu carregado. A previsão para a noite de hoje aponta céu fechado e tempo bastante instável. As nuvens carregadas devem trazer pancadas de chuvas fortes, acompanhadas de trovoadas. Então, fiquem ligados nos alertas da Defesa Civil e evitem áreas de risco, porque o tempo pode mudar rápido. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 14 de abril, terça-feira, segundo o Clima Tempo. Na terça-feira, Manaus também vai ter um clima típico amazônico. O dia começa abafado, com o sol tentando aparecer entre nuvens pesadas. Na parte da tarde, pancadas rápidas de chuvas podem cair, mas a boa notícia é que à noite o tempo dá uma trégua. O céu fica parcialmente nublado e a chance de chuva diminui bastante. O resumo do termômetro. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 69 a 100%. Vanessa segue aqui ao vivo com a gente, isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta que segue até amanhã, terça-feira, um alerta laranja, gente, para chuvas intensas aqui em Manaus, não é isso? Isso mesmo, Karime. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu o alerta laranja de chuvas fortes para todo o Amazonas, válido até a madrugada ali de terça-feira. E esse nível laranja já indica perigo, porque a previsão aponta grande volume de água e ventos intensos de até 100 km por hora, capazes de provocar alagamentos, igarapés transbordando, deslizamentos de terra, queda de árvores e falta de energia. E como o solo ele já está encharcado pelas chuvas intensas desde fevereiro, o risco aumenta ainda mais. Por isso, a Prefeitura decretou situação de emergência por 180 dias diante desse cenário, né? Que a população tem que redobrar os cuidados, que são evitar áreas de risco, não atravessar enxurradas, ter atenção no trânsito e acompanhar, gente, sempre ficar ligadinho nos alertas da Defesa Civil, Karime. Importantíssimo. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. E, Karime, agora um caso chocante, né? Terrível. Porque uma idosa, ela foi assassinada, gente, durante um assalto na casa dela. Foi horrível, Kenneth. Segundo a polícia, né, o assaltante ele usou um canivete, uma faca, para atacar a vítima. O repórter André Meirelles traz os detalhes desse caso pra gente. Boa noite mais uma vez, André. Boa noite a todos. Olha, o caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira no bairro Colônia Terra Nova. Segundo a polícia, o homem invadiu a casa, isso por volta das 4h30 da manhã. A vítima ela estava com o marido ali no momento dessa ação criminosa. O delegado Gerson Oliveira
da Delegacia de Homicídios, explicou como tudo aconteceu. As vítimas, elas tentaram reagir, mas durante a ação, a idosa foi atingida com um golpe de arma branca na região do peito. Mesmo com a tentativa, o marido tentou impedir ali o crime e o suspeito conseguiu fugir. Ainda segundo o delegado Gerson Oliveira, a principal linha de investigação aponta que o criminoso invadiu o local com a intenção de roubo. Tudo leva a crer que a intenção dele era de subtrair alguma coisa, né? Não tem nenhum outro motivo que nós tenhamos apurado aqui pelo qual ele podia ter feito isso. Então, a intenção inicial dele era de subtrair alguma coisa. Entretanto, nada foi subtraído e ele também nada exigiu. Aparentemente, ele queria primeiro matar os 2 idosos para depois poder ver o que ele podia levar. O corpo da idosa foi removido pelo Instituto Médico Legal depois da perícia no local. Até agora, o suspeito não foi identificado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,28% aos R$ 4,99. O euro fechou em queda de 0,05% aos R$ 5,87. E o Bitcoin fechou em alta de 1,71% aos 364.290 centavos. Bom, e o Bovespa fechou em alta de 0,28% aos 197.868 pontos. 18 horas. E começou hoje para solicitar a isenção da taxa de inscrição na edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio. Também começou hoje o prazo para quem precisa justificar a ausência na edição do ano passado. Exato, e esses prazos aí terminam juntos, tá? No dia 24 de abril. O pedido de isenção, assim como a justificativa de ausência, deve ser feitos na página do participante com o login único do gov.br. Quem não lembra da senha da conta Gov pode recuperar conforme orientações previstas no próprio edital. 18 horas. Esporte. O Amazonas FC segue fazendo bonito na Série C, Karine, do Campeonato Brasileiro, com uma atuação dominante. Lá no segundo tempo, a equipe venceu o Ituano por pelo menos 3-0 nesse domingão, lá no estádio Carlos Amit, lá na Casa da Onça, Karine Leão, e assumiu a liderança da competição com 100% de aproveitamento. Os gols foram marcados por Gabriel Domingos, o Ronaldo e também o Rafael Tavares, que já foi, inclusive, artilheiro dessa competição. Inclusive, é o time amazonense mostrando a força dentro de casa, Karine. Jogaço, gente. 3-0 é uma goleada, tá? E outro clássico agora lá, o clássico lá no Rio de Janeiro, deu o quê? Deu Flamengo. Rubro-negro venceu o Fluminense, aquele clássico Fla-Flu, né? Por 2-1 no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão. Pedro foi o nome do jogo. Que golaço, vocês viram? Que jogão, velho. Que golaço jogo do Pedro. Que ai Jesus, como é o hino do Flamengo, foi um jogaço e que golaço. Pedro realmente foi o nome do jogo, tá? Ele marcou 2 gols da vitória, claro, enquanto que Savarino descontou para o tricolor. Mais um resultado importante na briga pelo topo da tabela. E para fechar, Karine, o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras terminou empatado em 0-0 lá na Neoquímica, mas infelizmente o que chamou a atenção foram as contusões, a questão da confusão fora de campo, gente, porque teve denúncias de agressões físicas registradas, inclusive envolvendo atletas e funcionários nos corredores dos vestiários. Uma situação completamente lamentável e que com certeza mancha o espetáculo do futebol. Você está ouvindo 18 horas. E vamos de trânsito, André Meirelles, agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Conta pra gente como é que está a volta pra casa, André. Trânsito. Boa noite mais uma vez. Olha, a situação do trânsito segue sendo aqui pela zona leste da capital amazonense. A avenida que a gente fala nesse momento, Cosme Ferreira, agora a gente vai falar no sentido volta para casa, né? Sentido ali para quem vai acessar Coroado, ainda continua para quem vai acessar a zona leste da capital amazonense. O trânsito continua bastante concorrido por aqui. Tem muitos veículos pela via com vários pontos de lentidão. Então, você que pretende nesse momento, né, ir acessar a zona leste da capital amazonense
para passar então pela Cosme Ferreira. Tem que ter paciência porque o trânsito continua carregado por aqui. Boa noite, até amanhã. Muito obrigada, André Meirelles. Boa noite. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Nessa semana, 3 legendas vão veicular propaganda partidária no rádio e na televisão. Em anos eleitorais, como 2026, a legislação permite a propaganda partidária apenas no primeiro semestre. O Tribunal Superior Eleitoral estabelece a distribuição de tempo para propaganda partidária gratuita. As inserções devem divulgar o programa do partido, suas atividades no Congresso Nacional e seu posicionamento sobre temas políticos e sociais. É importante destacar que essa propaganda não se confunde com a propaganda eleitoral, que segue regras distintas. A propaganda partidária no rádio e na TV deve ser acompanhada pelos eleitores para comparar o que está sendo exibido, se a propaganda se baseia em fatos ou não, para não ser enganado com fake news, com informações que não refletem a realidade da atuação dos membros de determinados partidos. E assim poder votar com mais conhecimento sobre a atuação dos partidos e de seus membros que vão pedir votos nesse ano. E saber o que fazem os partidos leva a saber o que pensam seus membros, os candidatos, nas eleições desse ano. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo. Boa noite, Kenneth Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais no @18horasnews. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.